Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e estou em Berlim. Como dá pra ver, esse portão de Brandenburgo não é em Londres, né? É em Berlim. E eu quero dividir contigo nesse vídeo algumas relações dos países, do Reino Unido e da Alemanha. Não especificamente das cidades, mas dos países. Tem mais conteúdo, tá? Se tu der uma revirada aí, vai lá no meu Instagram. Tem os stories que eu fiz durante a viagem, no blog tem post sobre a viagem, tem vídeo com o canal Alemanizando também, então tá bem divertido, então dá uma olhadinha por lá. Quero te falar sobre relações dos dois países, algumas coisas que a gente às vezes nem sabia, nem ouviu falar, nunca descobriu, então agora é hora de descobrir. Uma delas, por exemplo, é que lá em 1714, uma rainha morreu, luto, a rainha Anne, que é aquela que aparece até na Favorita, naquele filme bem recente, bem atual aí. E aí o parlamento se apurou ali rapidinho em fazer uma lei onde não permitia que católicos assumissem o trono, apenas protestantes podiam assumir. E pegaram a lista da linha de sucessão e foram passando, riscando pessoas. Primeiro, não, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo, décimo, 23º, e só o 56º cara é que era protestante. E aí ele assume o trono da Inglaterra como o rei George I. E esse cara veio da onde? Da Alemanha. Então ele foi pra lá para assumir. Ele não sabia nem falar inglês, na verdade, né? Ele chega lá falando apenas alemão. E aí segue essa, não vou dizer nova linhagem, porque ele realmente tinha o sangue real, era primo de terceiro grau, algo assim, da rainha anterior, mas enfim, um rei alemão assume o trono da Inglaterra, e aí se segue a linhagem. Segunda curiosidade, segunda relação, também tem relação com família real até, que a família real atual tem sangue alemão. A Elizabeth e o Philip, eles são tataranetos da Vitória, da rainha Vitória e do príncipe Albert, né, e até eu falei isso num outro vídeo que eu fiz sobre a Elizabeth e o Philip, né, do casamento deles, tá? Eu comento essa curiosidade que eles são primos, né? E até a Vitória mesmo, ela era, a mãe dela era alemã e ela falava alemão desde o nascimento, apesar dela ter nascido já em Londres, né, no Palácio de Kensington, ela falava alemão, e quando ela e o Albert discutiam, né, eles brigavam em alemão, só para deixar mais bonito o negócio, né? A dinastia da época lá da Vitória e do Albert, depois que ela virou rainha, então, era chamada de Saxe-Coburg Gotha, que é esse nome bem alemão, né? Que nasceu ali a dinastia quando ela assume. Até isso só mudou na Primeira Guerra Mundial. Em 1914 começou a guerra, o rei era o George V, no caso, neto da Vitória, avô da Elizabeth, da rainha atual, e quando começa a Primeira Guerra, eles estavam na guerra contra os alemães, né? Sendo bombardeados, mortos por eles e vice-versa, enfim. E aí o rei pensa, peraí, a gente não pode mais ter esse nome alemão, porque vai pegar mal, né? E aí que ele muda o nome da dinastia para Windsor, que é o nome atual, e que é o nome da cidade, do castelo, né? Então primeiro veio o nome do castelo e agora tem o nome da dinastia. Outra relação é que os saxões chegam no Reino Unido ali por volta do ano 410 e ficam até a invasão dos normandos em 1066. É um país com muita história, né? Então a gente está falando de 1600 anos atrás, quando os saxões chegam no Reino Unido. Que não era Reino Unido ainda, né? Obviamente eram pequenos povos e pequenos reinos, etc. E até isso é muito interessante, porque o idioma, a língua inglesa, tem muitas palavras parecidas com o alemão, não à toa, porque a língua, né, anglo-saxã foi dos ingleses e os saxões. Então, palavras como house é igual nos dois idiomas, cerveja, né, beer, fácil a gente aprender essa, né, também é nos dois idiomas igual, por causa dessa invasão das saxões. Quinta relação, que o rei Edward VIII, ele era simpatizante do homem do bigodinho, né? Como a Elissa do Alemanizando, ela descreve muito bem, porque ele era simpatizante, realmente ele vinha para cá, às vezes visitou até o Hitler, né, na residência deles em 37, olha só que nome, em Berchtesgaden, é um nome bem bonito, e aí fez até uma saudação nazista, sabe, foi um troço bem próximos, eles eram, especialmente o Edward do Hitler, porque ele gostava desse populismo, né, que ele tinha, dessa questão mais assim de todos o adorarem, de certa forma, né. A relação dos países também sempre foi muito próxima, né. Se for para Londres, por exemplo, dá para ver na região do bairro de St. James um túmulozinho de um cachorrinho do embaixador alemão. Esse cara era muito respeitado assim por vários países. E ele era embaixador alemão na época, ele morreu em 1936, então numa época que a partir dali começou a ficar bem tenso, né, para a Alemanha especialmente, né, e ele era muito querido por governantes da Europa e britânicos inclusive, né, e a ele que é até acreditado essa aproximação do Reino Unido e da Alemanha ali na década de 30, tá? Tem uma curiosidade até que tem uma musiquinha que é chamada Two World Wars and the World Cup,
que é o nome de uma música realmente, que surgiu num jogo de futebol depois que os ingleses venceram dos alemães na Copa do Mundo de 66, então eles cantavam essa música nos estádios de futebol, né? Two World Wars and One World Cup, que é duas guerras mundiais e uma Copa do Mundo que eles ganharam deles. Então não é uma coisa que seja tão politicamente correta, né? Mas enfim, é provocativa certamente. Two World Wars and One World Cup, England, England. Two World Wars and One World Cup, England all the way. Outra curiosidade muito interessante, até eu trago como curiosidade, mas que é uma relação, mas enfim, na Primeira Guerra Mundial, no dia de Natal, a guerra parou por algumas horas para que os dois países, os alemães e os ingleses, eles pudessem jogar uma partida de futebol, trocar chocolate, comida que eles tinham e tal, conversar, trocar cigarro, trocar bebida e tal. Então foi o dia que, no dia de Natal, tem um comercial até de uma rede de supermercados do Reino Unido que conta um pouquinho dessa história, mas só no dia de Natal dá um cessar-fogo, sem ordem oficial nem nada, mas eles param e chegam no meio, na terra de ninguém, e jogam uma partida de futebol e tudo mais. Não tem evidência muito pesada disso, mas tem registros de diários de soldados daqueles dias. Então imagina só que bonito que não foi esse dia, né? O comercial da rede, inclusive, é muito bonito. E uma última relação que eu achei muito interessante, que a Elissa e o Rodrigo, até do Alemanizando, que me contaram, é que a princesa Victoria, que no caso era a filha da rainha Vitória, Princess Royal, como ela às vezes é chamada também, ela era casada com o imperador alemão. E aí ela reclamou que o cheiro da cidade era muito ruim, o pessoal tava mijando na rua e tal. Resolve isso aí, essa cidade fedorenta que é essa Berlim. E aí o cara disse, sabe que é uma verdade? Vamos fazer então alguns banheiros públicos. E aí ele pegou o estilo vitoriano de banheiros públicos e espalhou vários por toda Berlim. Tem alguns que ainda é possível de ver, a gente viu um, é muito interessante porque em Londres tem um desses banheiros vitorianos que eu conheço, que ele é quadrado só, mas ele é de ferro também, assim, é bem bonito o design do banheiro. Era usado só por homens, né, claro, mas tinha aquela coisa de mijar na rua, mas em um lugar específico ao invés de mijar em todas as árvores. Mas é uma relação interessante ver um banheiro em estilo vitoriano em Berlim, vários lugares de Berlim. E isso antes das duas guerras, né, vamos lembrar aí. Então é isso. Bom, essas são apenas 9 relações do Reino Unido com a Alemanha. Se tiver alguma outra que tu saiba, me deixa dizendo ali nos comentários. E não deixa de ir lá nas minhas redes, no site e tal, para ver um pouquinho de como foi essa viagem. Espero que tu curta Berlim, tanto quanto eu curti. E se vier para cá, faz os tours com a Elissa também, que é muito massa. Eu aprendi muito da cidade e da história da cidade do país também com ela. Tá bem? A gente se vê por aí, me segue no Instagram, né, no Gurin London, pra gente trocar uma ideia por lá. E até o próximo vídeo. Tchau! E até a próxima viagem também, é óbvio.